Oi, gente, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Renata Lourenço. Eu sou médica especializada em comportamento e transtornos alimentares, sou terapeuta reprogramadora mental e eu conduzo mulheres no processo de ter uma mente mais magra e uma vida mais saudável. E agora me diz, quando chega ali no final da tarde, início da noite, você tem aquela vontade enorme de comer doces e besteiras, aquela vontade de beliscar, diz para mim, tem? Ou então você começa muito bem o dia, você começa bem a dieta, come e se alimenta saudável, mas quando chega ali no final da tarde é aquele problema que vai dando aquela vontade de comer besteira. Você tem isso? Diz pra mim. Isso pode ser o comer emocional, que é muito comum hoje em dia, principalmente se a gente levar em consideração que a população brasileira é a população mais ansiosa do mundo. E a ansiedade está altamente associada ao comer emocional. Mas hoje nós vamos falar aqui um pouquinho sobre o que é o comer emocional primário, secundário, relacionado a outras causas, o que a gente tem que pensar, o que a gente tem que descartar de outras causas, né? O que a gente tem que investigar e que tem que prestar atenção. E quando vem, o que a gente pode fazer para resolver isso? Então, se você não me segue ainda, me siga para mais comentários como esse daqui, tá bom? Se você tem essa vontade insuportável de comer doce ali no final da tarde, pode ser sim um comer emocional. Mas existem determinadas situações e determinados fatores que a gente tem que ver com muita calma e que tem que afastar nesses casos. Então, primeiro, já está mais do que comprovado, dieta restritiva não faz bem para o nosso corpo, né? Porque ela nos priva de vários nutrientes que são necessários para a nossa saúde intestinal e para o funcionamento das nossas células, dos nossos órgãos. Quando faltam nutrientes, nosso corpo entende que a gente está em perigo. Então, essas dietas restritivas são ruins por isso, e são ruins também porque em pessoas que têm esse comer emocional e a compulsão alimentar, elas podem levar a um hiperfoco, né? Que é o proibido desejado. Então, já que você não pode determinado alimento, você fica, ai, queria só umzinho, só um pouquinho, e aí pode ser que te leve a ficar pensando, seu pensamento girando em torno daqueles alimentos, principalmente esses alimentos mais palatáveis, né, como o açúcar, os carboidratos refinados, as gorduras, e que quando você não resista mais, né, e acabe cedendo, você possa inclusive ter episódios compulsivos, né? Você pode comer, mas não comer um pedacinho de chocolate. Você sai comendo assim a parede. A gente tem que afastar causas hormonais, né? Por exemplo, alterações de hormônios sexuais, como o hipogonadismo, ou de hormônios tireoidianos, pode dar esse craving, que a gente chama, né? O sugar craving, essa vontade ali de comer, principalmente no final da tarde, início da noite, de comer besteira, de comer doces, né? Isso pode estar associado, sim, a alterações hormonais. Então, a gente tem que ficar atento, procurar o médico, ver isso direitinho. Outras causas seriam, por exemplo, alterações, faltas de nutrientes. Então, por isso que eu falo muito, né, que dietas restritivas, na verdade, não são boas para ninguém, por causa disso. Essa privação, né, essa restrição, ela pode levar ao hiperfoco e ao exagero, levando posteriormente à culpa, né, ao reforço daquela falta de capacidade, e esse sentimento mesmo de culpa que vem seguido dos episódios compulsivos e do comer emocional. Então, a gente tem que prestar bem atenção nisso, né? Nos nutrientes, se a gente está fornecendo esses nutrientes de forma adequada para o nosso organismo e se não está muito restrito, podendo levar ao exagero e à compulsão. Uma outra coisa a se pensar também é o seguinte: você está comendo muitos açúcares e carboidratos refinados ao longo do seu dia? Será? Porque isso pode levar a uma maior vontade por esses alimentos. Gente, é mais do que comprovado, né? Diversos estudos demonstram que o açúcar é uma substância altamente viciante. Então, uma vez que você come o açúcar ou os carboidratos refinados, por quê? O carboidrato refinado, quando dentro do nosso organismo, né, e quando ele é degradado, ele vira açúcar. E ele vira açúcar de rápida absorção também. Então, ele acaba funcionando como açúcar. Então, tanto o açúcar, esses alimentos doces, quanto os carboidratos refinados, eles geram
um pico de insulina, né, eles têm um alto índice glicêmico, eles geram um pico de insulina rápido, que leva o quê? A glicose para dentro da nossa célula. Por exemplo, você come esse açúcar, né, ele gera energia rapidamente para o nosso cérebro e gera hormônios do prazer, né, como dopamina, serotonina. Só que do mesmo jeito que ele faz um pico rápido, ele cai rapidamente. Então, digamos, nosso cérebro está lá. E aí vem aquele pico de alegria, de felicidade, a dopamina, a serotonina, só que aí ele cai rapidamente. Então, nosso cérebro, poxa, eu quero mais disso, eu quero essa sensação boa. Então, ele te leva a comer de novo. E aí ele te leva a buscar novamente esse tipo de alimento, né? Então, você fica consumindo isso e gerando esses picos de glicose e de insulina no nosso corpo. Mas o que acontece? Com o passar do tempo, né, se a gente fica fazendo esses picos de insulina, a gente acaba cansando o nosso pâncreas, né? Isso pode levar, inclusive, à resistência insulínica, né? E a uma síndrome metabólica. O fato de consumir mais açúcar e carboidratos refinados, a gente faz essa sensação boa que cai rapidamente e que a gente busca por aquilo e a gente acaba viciando o nosso corpo nesses açúcares. Então, quando chega ali no final da tarde, que a gente já está mais cansado, tomando piores decisões, já com o julgamento mais prejudicado, é a hora que a gente acaba cedendo a esse tipo de alimento. E quando a gente cede, normalmente a gente não come umzinho, né? Sejamos sinceros. Então, quando isso acontece, a gente acaba buscando por esses alimentos, só que buscando de uma forma compulsiva, né? De uma forma mais exagerada. Então, esse aumento de maior consumo de açúcares e carboidratos refinados ao longo do seu dia pode te levar no final da tarde a buscar por esses alimentos. E quando for um comer emocional, né? Pode ser associado a isso, ou pode ser um comer emocional relacionado a emoções mesmo, né? Então, o que seria o comer emocional? Então, o comer emocional é quando a gente come não para nutrir o nosso corpo, né? Não para gerar energia para o nosso corpo. A gente come para satisfazer esses sentimentos, né? A gente come para preencher o vazio causado por esses sentimentos. Que sentimentos seriam esses? Né? A angústia, o estresse, a ansiedade, a depressão, né? Então, a gente come para ter um maior conforto, come porque o dia foi cansativo, então porque você merece. A gente come para nutrir esses sentimentos e não para nutrir o nosso corpo. Então, quando vier essa vontade de comer, né? Porque não é uma fome física, né? Você não está com fome porque tem muito tempo que você se alimentou e, enfim, você precisa nutrir seu corpo. Não, é aquela vontade de comer, né? Que vem normalmente por alimentos mais palatáveis, alimentos específicos. Ai, que vontade de comer um doce. Ai, queria tanto um pãozinho agora, uma pizza. É aquela vontade súbita que vem de comer determinados alimentos e normalmente relacionado a esses sentimentos. Então, quando isso vem, o que a gente tem que fazer? Né? O que fazer? Primeiro, acolha esse sentimento, né? Então, peraí, eu tô com vontade de comer por quê? Porque eu tô ansiosa. Então, eu tô ansiosa. Opa, então, não finja que não está ansiosa, não acolha. Eu estou ansiosa, mas por que eu estou ansiosa? É aí que a gente transforma e ressignifica esse comer emocional e quebra esse ciclo vicioso e ruim, né, dos maus hábitos. Então, quando vem essa vontade de comer relacionada à ansiedade ou algum sentimento desse tipo, a gente tem que pensar o quê? Peraí, mas por que eu estou ansiosa? O que está me levando a comer aqui? Que sentimento que eu estou tendo que está me levando a buscar no alimento esse conforto, né? Essa resolução do problema? Porque comer vai resolver o problema, gente? Não, né? Na verdade, só vai te criar um outro problema, né? Então, o que a gente tem que pensar? Então, tá bom, acolhi o sentimento. Eu estou ansiosa, ou então estou angustiada. Então, por que eu estou ansiosa? Ah, é por causa disso. Sei lá, eu tive um problema no trabalho, eu briguei com meu marido, eu tive problema com a minha família, enfim. Então, vamos lá. O que eu posso fazer para resolver isso aqui? Eu posso resolver isso agora? Se eu posso, ok, eu resolvo. Se não, a gente deixa para lá. Quando eu puder resolver, eu resolvo. Eu posso resolver? Então, como é que eu vou fazer para resolver isso? Quando eu vou resolver isso? E o que eu vou fazer para resolver isso? Então, isso sim gera resolução do problema e a gente para de associar os nossos estados emocionais ao alimento, porque o alimento não vai resolver. Dos sinais de que é uma fome emocional e não uma fome física é isso. Nenhum alimento ele acaba com a fome emocional. Então a gente come doce, depois a gente quer mais, a gente quer mais. A fome emocional ela não é saciada pelo alimento, não é.
Não tentemos saciar esse tipo de fome com o alimento. Então, a gente vai sim acolher o sentimento, ver o que está acontecendo, o que eu posso fazer para resolver isso. Eu posso fazer alguma coisa para resolver isso? O que eu vou fazer para resolver isso? Quando eu vou resolver isso? E como eu vou resolver isso? Porque assim, eu resolvo o problema, paro de associar o alimento a exageros, a culpa, a ansiedade, eu desassocio o alimento desses estados emocionais e eu quebro esse ciclo vicioso, e inclusive começo a quebrar a crença que a gente traz de que precisa do alimento para resolver aquilo ali e de que o alimento consola aquele sentimento. Então, uma vez que eu faço isso, eu crio novas e melhores crenças relacionadas, sim. Eu sou capaz de resolver meus problemas. Eu não preciso utilizar o alimento para resolver esses problemas, né? Eu dou conta de fazer isso. Isso é poderoso, é empoderador. E aí sim, eu foco no que realmente interessa, que é a resolução do problema, e não alimento mais o comer emocional. Tá bom, gente? Espero ter ajudado vocês, ter dado, né, dicas práticas de como resolver isso, de como não descontar essas emoções na comida e também das outras coisas que a gente tem que descartar, né? Porque não é só a fome emocional. Então eu tenho que descartar sim deficiências hormonais, eu tenho que descartar causas nutricionais. E quando não tem nada disso e eu vejo que essa fome, essa vontade de comer, né, essa fome emocional está relacionada realmente a uma emoção, um estado emocional, a algum sentimento ruim que eu tenho, te dei uma super dica prática aqui de como resolver isso e não descontar na comida, tá bom? Então, um beijo e se cuidem, se priorizem.